Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente. Olá. Quem acompanha o mundo do hardware de PC, deve ter visto umas notícias bem preocupantes nos últimos meses. Sabe, coisas sérias envolvendo componentes de última geração. Exato. A gente está falando de processadores AMD Ryzen, aqueles top de linha, e as placas-mãe com socket AM5. E o problema é que, em alguns casos, eles literalmente queimaram. E não é força de expressão, né? As imagens que circularam mostravam um dano físico mesmo. Pinos derretidos no socket, CPU com marca de queimado nos contatos. Bem feio. Muito feio. E a coisa esquentou mais ainda quando a AMD, que fabrica os processadores, veio a público e, basicamente botou a culpa nas fabricantes de placas-mãe. Uma acusação direta. Pois é. Então, o que a gente quer fazer aqui hoje é entender o que realmente aconteceu, por que essas peças tão caras estão falhando assim, de forma tão drástica. Entender a versão da AMD também, né? Claro. E principalmente o que quem tem ou está pensando em montar um PC com a M5 pode fazer a respeito. Vamos dar uma olhada nisso. Bora lá. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do problema, é bom descrever o que o pessoal relatou, né? Sim, porque não é só um travamento, uma tela azul. Não mesmo. São relatos de pinos do socket AM5, lá na placa-mãe, visivelmente queimados. Processadores Ryzen, especialmente os mais potentes, como... Qual era mesmo aquele que deu mais problema? O Ryzen 7 9800 X3D foi um dos que mais apareceu nesses relatos, principalmente no começo do ano. Isso, esse mesmo. Processadores que simplesmente morriam com marcas de queimadura nos contatos dourados ali embaixo. E, em muitos casos, levava junto a placa-mãe, né? Prejuízo dobrado. Exatamente. Um investimento altíssimo indo pro lixo. E ainda tem o risco de danificar outras coisas no sistema, né? Memória, talvez até a fonte, dependendo do curto. Sim, o estrago pode ser grande. E como você falou, o Reddit foi um lugar onde isso explodiu, né? Muitos posts, gente desesperada. Imagina o susto. Montar aquele PC gamer dos sonhos, caríssimo, e de repente sentir cheiro de queimado ou ver fumaça saindo do gabinete. Não é o efeito que a gente espera. Definitivamente não. E muitos desses relatos iniciais realmente pareciam se concentrar em placas de uma marca específica, a ASRock. Sim, a ASRock ficou bem em evidência nesse começo. E o impacto para o consumidor é pesado, né? Não só o dinheiro, mas a frustração de ficar sem o computador. Total. E aí entra a explicação técnica que a AMD deu, né? Que o problema não era bem o processador em si. Exato. A AMD direcionou o foco para um componente-chave, a BIOS da placa-mãe. BIOS, que é aquele software básico que roda antes do Windows, né? Que inicializa tudo. Isso. É o firmware da placa-mãe. E a AMD disse, olha, a raiz do problema não está nos nossos chips Ryzen. Está em algumas versões específicas de BIOS desenvolvidas por certos fabricantes de placas-mãe. E qual seria o problema nessas BIOS, segundo a AMD? A alegação é que essas BIOS não estavam, digamos, respeitando os limites de segurança e energia que a própria AMD recomenda para a plataforma AM5. Como assim? Em termos mais simples, parece que algumas configurações de voltagem, de corrente elétrica, talvez habilitadas automaticamente por perfis de overclock ou mesmo manualmente... Tipo PBO, ou perfis de memória. Exatamente, coisas assim. Essas configurações estariam empurrando os processadores para além do limite seguro deles. Isso causa um superaquecimento muito localizado, muito rápido, e aí, pum, falha física. Queimava mesmo. Queimava. E o que é impressionante e preocupante é isso. Como uma configuração de software, que é a BIOS, algo que parece abstrato, pode causar um dano físico tão severo e visível no hardware. Não é só instabilidade, é a peça queimando. Faz sentido a AMD ter se posicionado. Sim, e eles foram bem diretos. Representantes da empresa, tipo David McPhee e o Travis Kirsch, deram entrevistas como aquela para o site Quasar Zone, lá da Coreia do Sul. Lembro disso, e a mensagem foi clara, né? Claríssima. A responsabilidade, segundo eles, era das fabricantes de placas-mãe, ou, mais precisamente, das BIOS ODM. ODM.
O que significa isso? Original Design Manufacturer. Basicamente as empresas que fabricam as placas-mãe mesmo, tipo Asus, Gigabyte, MSI, ASRIC. Entendi. A alegação da AMD foi que as BIOS dessas empresas não aderem aos valores recomendados pela AMD. Eles tentaram passar a imagem de que a AMD se preocupa com qualidade, testa tudo, colabora com os parceiros. Mas que nesse caso alguns parceiros pisaram na bola com as configurações de energia. Exato. É uma postura forte, né? Jogar a responsabilidade assim, publicamente nos parceiros, não é algo que a gente vê todo dia na indústria. Realmente não é comum. Gera um certo atrito, imagino. Com certeza gera discussões internas, mas analisando a declaração completa, a AMD tem todo um contexto para isso, falando da flexibilidade da plataforma M5. Assim, aquela ideia de que o mesmo socket vai durar mais tempo, suportar várias gerações de Ryzen. Isso. Eles contrastaram isso com a abordagem da Intel, que historicamente troca de socket com mais frequência, né? Você compra uma CPU nova, muitas vezes precisa de placa mais nova. É verdade. E aí o argumento da AMD é essa flexibilidade do AM5, de poder combinar muitas CPUs diferentes com muitas memórias diferentes em muitas placas-mães diferentes. Queria um monte de cenário possível. Exatamente, um universo de combinações muito maior. E validar todas essas combinações, garantir que tudo funcione perfeitamente em todos os cenários, fica muito mais complexo. Faz sentido. Mais variáveis, mais chance de algo dar errado em alguma combinação específica. É o que eles sugerem. Que numa plataforma mais fechada, com menos combinações, talvez fosse mais fácil controlar e evitar esse tipo de problema. Embora, né? Embora. Bom, ironicamente, a própria Intel teve seus problemas recentes com os Raptor Lake de instabilidade, superaquecimento, mostrando que ninguém está imune, né? Plataforma fechada ou aberta, os desafios existem. Bem lembrado. Nenhuma plataforma é perfeita. Mas, no fim das contas, a AMD disse que, apesar dessa complexidade da flexibilidade, eles estão trabalhando junto com os parceiros ODM para corrigir isso e garantir que a plataforma AM5 seja robusta daqui para frente. É um equilíbrio complicado, né? Oferecer opção e garantir segurança total? Entendi. A flexibilidade é boa para o consumidor, mas traz essa dor de cabeça extra para eles validarem tudo. Só que essa história de problema com energia, com voltagem no AM5, não começou agora com 9800X3D, né? Já tinha tido algo antes. Exato, você lembrou bem. Tem um histórico importante aí. A gente precisa voltar um pouquinho lá para 2023, logo depois que a primeira geração AM5, os Ryzen 7000, foi lançada. Certo. Já naquela época começaram a surgir uns relatos parecidos. Talvez não na mesma escala, mas de processadores sendo danificados. E qual foi a causa apontada na época? As investigações iniciais ligaram muitos desses casos a duas coisas. Ou overclock manual muito agressivo. Forçar o processador além do limite de fábrica. Isso. Ou, às vezes, só por ativar aqueles perfis de memória RAM mais rápidos, os perfis eXp. Ah, os perfis SXP, que facilitam usar memória rápida, mas mexem em voltagens também, né? Exatamente. Eles ajustam várias coisas automaticamente para fazer a memória rodar na velocidade anunciada. E uma das coisas que eles mexem é a voltagem do SoC. SoC. System on a Chip. Que parte é essa do processador mesmo? É uma parte integrada que cuida de várias coisas importantes. O controlador de memória, que fala com a RAM, o controlador PCI Express para a placa de vídeo, SSD, NVMe, outras interfaces. Ele é tipo o centro de comunicação do chip. E ele é sensível à voltagem. Particularmente sensível. E na época desses primeiros relatos, lá em 2023, a conclusão foi que aplicar tensão demais no SoC, seja manualmente no overclock ou automaticamente pelo eXpo, era o principal fator de risco para os danos que estavam acontecendo nos Ryzen 7000. E o que a AMD fez sobre isso naquela época? Eles reconheceram o risco publicamente e agiram até que rápido, lançando um patch, uma correção considerada emergencial. Como eles distribuíram isso? Veio através de atualizações do AGESA. AGESA é o código base que a AMD fornece para os fabricantes usarem para fazer as BIOS. A mudança principal foi impor um limite máximo mais seguro para essa voltagem do SoC. Fixaram em 1.3 volts. Ah, então eles colocaram um teto ali. Exato. E essa medida funcionou bem, reduziu muito a quantidade de novos casos daquele tipo específico. Mas, como a gente viu com os casos mais recentes,
Não eliminou totalmente o risco, talvez por outros caminhos ou configurações? Parece que sim. O que nos traz de volta para o 9800X3D e a ASRock que ficaram no olho do furacão mais recentemente. Pois é, como foi que a ASRock lidou com essa concentração de casos neles? Olha, a ASRock se mexeu. Eles viram a quantidade de relatos aumentando, envolvendo as placas deles com esse processador, e criaram até tópicos em fóruns para coletar dados dos usuários. Uhum. E o curioso é que o primeiro palpite deles não foi direto na BIOS, sabia? Eles chegaram a cogitar que podia ser algum problema de incompatibilidade com certos kits de memória RAM. Ah, interessante. Mas mudaram de ideia depois. Sim. Conforme a investigação deles avançou, eles também concluíram que o problema estava mesmo era nos parâmetros de energia que a BIOS controlava. E aí? Lançaram correção? Aí eles lançaram uma atualização de BIOS considerada crucial, a versão 3.25, para os modelos mais afetados. E essa atualização mexeu fundo em coisas importantes. Tipo o quê? Mexeram em configurações do PBO, o Precision Boost Overdrive. Que é aquele turbo automático da AMD, né? Isso, que tenta dar um gás extra no processador sozinho, subindo clock e voltagem. A BIOS 3.25 também ajustou limites de corrente elétrica e térmica, o EDC e o TDC. Siglas técnicas, mas importantes para a segurança. Exato. E outros ajustes finos de voltagem, às vezes chamados de Voltage Shadow. Basicamente, eles colocaram umas rédeas mais curtas nesses mecanismos automáticos de boost para garantir que ficassem dentro de margens mais seguras. E funcionou? Parece que sim. A boa notícia é que depois que essa BIOS 3.25 ficou disponível e o pessoal começou a atualizar, os relatos de processadores queimando em placas ASRock diminuíram drasticamente. Isso é importante. Porque, como a gente falou, apesar de ter algum relato aqui e ali com outras marcas, tipo Asus, MSI e Gigabyte, a concentração na ASRock foi muito alta, né? Tinha estimativa de mais de 80% dos casos. Exatamente. E essa concentração tão grande numa marca específica ajuda a reforçar a tese da AMD, né? De que talvez não fosse um problema no projeto do Ryzen ou do AM5 em si, mas na implementação da BIOS por alguns fabricantes. Isso. Talvez na ânsia de oferecer mais performance, mais opção de ajuste para o usuário entusiasta, algumas implementações acabaram, sem querer, passando do limite de segurança que a AMD definiu. E ainda teve mais uma coisa curiosa nessa história. Outro fator. Qual? A própria ASRock documentou e mostrou uns casos onde a falha na placa-mãe, que parecia ser o mesmo problema da BIOS, na verdade era causada por Sujeira. Como assim? detritos, poeira, alguma coisa no soquete AM5 mesmo, impedindo o contato certinho dos pinos com a CPU. Eles mostraram que, em algumas situações, limpar o soquete com muito cuidado resolveu o problema, o sistema voltou a funcionar. Nossa, que coisa. Quer dizer, nem tudo era BIOS, então. Exato. Adiciona mais uma camada de complexidade. Se a gente junta tudo, vê que a estabilidade da plataforma pode ser afetada por várias coisas. BIOS fora do padrão, a sensibilidade do hardware à voltagem errada e até coisa básica como limpeza e montagem correta. É um cenário bem complexo mesmo. Com BIOS, voltagens, histórico de problemas, agora até sujeira no meio. O que é o mais importante, então, para quem tem o sistema AM5 hoje ou está pensando em montar? Qual a dica de ouro? Olha, a recomendação número 1, que vem tanto da AMD quanto de todos os fabricantes de placa-mãe, é bem direta. Mantenha a BIOS da sua placa-mãe sempre atualizada. Sempre a última versão disponível no site do fabricante. Exatamente. Tem que criar o hábito de vez em quando, ir lá no site do fabricante da sua placa específica, procurar pelo seu modelo, ver se saiu BIOS nova e, se saiu, seguir as instruções para instalar. É crucial. E por que essa atualização é tão vital? Além de corrigir esse problema específico do superaquecimento que a gente discutiu. Porque a atualização de BIOS quase nunca é só para uma coisa. Geralmente é um pacote. Além de trazer esses limites de segurança revistos, como os de voltagem, elas costumam otimizar desempenho. Melhorar a compatibilidade com memória nova, talvez. Isso. Compatibilidade com CPUs ou RAMs que foram lançadas depois, correção de outros bugs menores e algo muito importante hoje, patches para vulnerabilidades de segurança que podem ter sido descobertas no código. Ah, então é segurança,
desempenho, compatibilidade, tudo junto. Basicamente, manter a BIOS atualizada é a coisa mais completa que o usuário pode fazer para garantir não só a segurança contra esses problemas de queimar, mas para ter a melhor experiência geral com o hardware. Estabilidade, performance, segurança. Entendido. E é bom saber que eles continuam trabalhando nisso, né? A AMD e os fabricantes. Sim, é um processo contínuo. Eles estão sempre refinando o código AGESA, as BIOS, aplicando correções, provavelmente deixando mais robustos os mecanismos que impedem configurações perigosas, mesmo que alguém aplique sem querer. A indústria está de olho e agindo. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, tivemos esse susto grande com Ryzen e sockets AM5 queimando fisicamente. Pois é. A AMD apontou o dedo para as BIOS de alguns fabricantes dizendo que não seguiram as recomendações de energia. A versão oficial deles. Vimos que já tinha um histórico parecido antes ligado à voltagem do SoC e overclock. Fabricantes como a SROC, que tiveram muitos casos recentes, lançaram BIOS corrigidas que parecem ter ajudado bastante. Sim, os relatos diminuíram muito depois das atualizações. E a principal dica é: mantenha sua BIOS atualizada sempre. No fim das contas, o que tudo isso significa para a gente? Parece que é um pouco da dor do crescimento de uma plataforma que quer ser muito flexível e, ao mesmo tempo, ter desempenho no talo, né? Exatamente. E nessa busca, eles esbarraram num problema sério de confiabilidade, de segurança, que exigiu correções e mais colaboração entre a AMD e quem faz as placas. É um lembrete de que tecnologia de ponta às vezes opera bem no limite, né? Perfeito. E essa história toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, uma reflexão, sabe? Se a gente olha esse histórico do AM5, problema com tensão do SoC, risco de overclock, perfil XP, agora BIOS fora do padrão. Será que essa busca constante por flexibilidade máxima para o usuário poder usar qualquer CPU, qualquer memória, ajustar tudo e por tirar até a última gota de desempenho não acaba criando um ambiente onde esses riscos de falha ficam mais prováveis? Talvez até esperados. É uma boa pergunta. Onde fica o equilíbrio? Pois é. De um lado, tem a responsabilidade do fabricante, da AMD, dos parceiros, de garantir uma segurança básica, né? Mesmo com uso intenso. Do outro, até onde vai a responsabilidade de quem usa de entender os limites do equipamento, especialmente quando mexe em coisa avançada, como overclock e perfil de energia diferente. É complicado, principalmente em plataformas que se dizem abertas, customizáveis para entusiastas. Exato. É um desafio que não vai sumir tão cedo nesse mundo do hardware de PC de alto desempenho. Fica essa questão no ar. Como a indústria e nós, usuários, vamos navegar essa linha tênue entre ter todo esse poder e evitar o perigo? É algo para a gente pensar.